Bom, primeiro quero agradecer, né, ao Carmo pela visita ilustre. Nossa. Né? Eu peço desculpas que não deu tempo de colocar um tapete vermelho adequado, né? Todas as pompas e circunstâncias, né? Não precisa disso. Um pouco antes da gente começar aqui a gravação, eu descobri que é a primeira vez que o professor Carmo está diante das câmeras, está ali no estúdio. Já rimos um pouquinho, né? Nossa. É emocionante, não é? Aqui agora no momento, aqui na frente de uma câmera, né? Mesmo que eu queira, ainda estou um pouco travado. Com o passar dos momentos, aí com certeza vou me soltar mais. Vou pedir para colocar um líquido ali. Você sabe que na minha juventude, até uns 13, 14 anos, Sim. Eu não tinha amigos, por opção minha. Eu era extremamente difícil, sempre fui uma criança muito difícil. Sim. E é engraçado que eu estou falando isso agora, eu estou lembrando de um dos poucos amigos que eu tinha, inclusive foi o professor que me levou lá para a escola que a gente dá aula, né? Que a gente se encontra de vez em quando. Ele que me levou para lá, né? Enfim, quando eu retornei para o estado de São Paulo, fiquei um período fora. E ele é esquisitíssimo também. Ele é um nerd de carteirinha, mas se olha para ele, você vê que ele é nerd. Eu ainda disfarço um pouco, né? Eu finjo bem. Às vezes, quando eu tô com ele, eu falo, Daniel, eu finjo bem, você não tem como. Porque ele é careca, ele é esquisito. E até as nossas conversas de WhatsApp são muito engraçadas, porque, assim, é um humor muito peculiar. Eu não me atreveria a mostrar, porque nós senão iríamos presos, mas é um humor muito específico, muito nerd, muito antigo, enfim. Mas, e aí eu só comecei a perder um pouco dessa timidez, né, desse bloqueio com um certo tempo ali, quase beirando os 18 já. Também eu perdi, nunca mais encontrei, não sei onde eu deixei, e nunca mais voltei, né? Esse negócio de a gente poder pegar e conversar com as pessoas é meio complicado. Quando a gente é novo, a gente quer mais ser aceito, né? Aceito pelo grupo. Então, normalmente, as pessoas gostam de conversar com aquelas que se comparam, né? Ou seja, eu sou igual àquele, então eu vou pegar e vou fazer o quê? Com o passar do tempo, vou me adaptar melhor com aquele que me assemelha. Isso é um fato. Só que quando você começa a ter uma certa capacidade de raciocínio, se torna meio complicado você poder lidar com isso. Por quê? Porque quando você vai fazer qualquer coisa, o seu desenvolvimento é diferenciado daquele que não tem um mesmo, que não é nerd, né? Para resumir, seria isso. Então, no período em que eu estava no primário, ginásio, no passado, né? Muitas das matérias eu nem levava caderno para a escola. Por exemplo, matemática eu não levava caderno. Eu simplesmente assistia a aula e depois fazia a matéria e dava risada daquilo. Algumas matérias, eu perguntava, por exemplo, matemática, eu perguntava ao professor, quanto que eu preciso para poder passar? E ele me falava e eu tirava aquela nota. Simplesmente assim. Eu não podia tirar mais do que a média da classe. Para quê? Para poder participar das brincadeiras, tal, isso, aquilo, outro. Então, esse comentário é meio complicado. Por quê? Porque na época, eu tinha 3 primos na mesma sala. Imagina, 3 primos na mesma sala comigo. A pressão social era maior, né? Não, a pressão, eu não sentia pressão, não? De nada. Por quê? Bem, em termos de estudo, não tinha o que esquentar a cabeça. Eu aprendia com muita facilidade, né? Então, como eu aprendia, eu não podia me destacar muito, porque quando você se destaca, naquela época não existia a palavra nerd, né? Mas existe, essa palavra existe. Então, para não distanciar muito, o que eu fazia? Eu tirava notas baixas para ficar no meio do grupo, entende? E aí, às vezes, né, acontecia coisas estranhas. Teve uma vez que o professor pegou e colocou um exercício lá e pegou e falou o seguinte, quem resolver esse exercício vai dar aula no sábado. Eu olhei foi aí que nasceu o professor? Mais ou menos por aí, né? Mas aquilo ali foi um desafio, né? Eu peguei e falei para ele assim, vem cá, isso daí se eu resolver isso daí, então eu vou dar aula no sábado? Não, você resolver isso daí? Bastou.
Resolvi, entreguei para ele e falei, ó, é ele que vai dar aula no sábado. Porque naquela época tinha aula no sábado. Era de segunda a sábado a escola, né? Não era de segunda a sexta-feira. E lá vai eu dar aula no sábado. Né? E daí, para se tornar professor, porque assim, lecionar é um desafio em todas as épocas. Talvez os desafios que a gente tenha hoje dentro da sala de aula sejam diferentes dos desafios que a gente encontrou quando a gente era aluno. Com certeza. Mas como que nasce o professor Carmo? Como? Era da própria natureza. O fato de eu observar as coisas e procurar entender as coisas, como funcionam, dali já nascia de eu poder pegar e ajudar as pessoas a resolver algum problema, tanto dentro da indústria, né, como fora da indústria. Então, lá na época, 1984, por aí, quando eu comecei a trabalhar numa indústria, né, aqui na Baixada Santista, eu observava o que tinha que se fazer e depois eu procurava melhorar aquilo que tinha que se fazer. Então você tinha serviços que eram feitos ano após ano, todos diariamente, da mesma maneira. E eu observava aquilo e procurava naquilo fazer alguma melhoria para poder fazer com mais velocidade, com mais qualidade e menor tempo. E com isso a gente vai, quer queira, quer não, e tentando explicar para as pessoas. Só que naquela época, né, eu tinha quantos anos? Né? Isso aconteceu em 1984, isso significa que eu tinha 22 anos indo para 23. Com 22 anos indo para 23, sem chance, quem é que vai pegar e vai olhar com esse tipo de observação, né? Mas mesmo assim, naquela época eu já procurava fazer alguma coisa dentro da indústria sem perceber. Era uma coisa natural. Na época do ginásio, colégio, eu sempre era o responsável pela classe. E aí vai indo, né? Na faculdade a mesma coisa aconteceu. Pós-graduação. E aí você se formou em? Bem, no curso técnico, me formei como técnico em elétrica, técnico em eletrônica. Certo? Na faculdade, eu sou engenheiro eletricista, certo? Tenho especialização e tenho mestrado também. Né? Mas é aquelas... Em elétrica, não em mecânica. O que acontece? A ênfase, no caso do mestrado, ele era desenvolvido em dois sentidos, tanto na parte mecânica como na parte da parte elétrica. Então eu peguei a parte elétrica e desenvolvi. Entendeu? Entendi. Com relação ao professor, efetivamente falando, quando eu terminei o colégio técnico, né? Eu não terminei novo, terminei bem mais velhinho, né? Em elétrica, eu fui dar aula numa escola, a Kaizen, que ficava próximo do Canal 4. Lá, o dono da escola, né, ele falou algumas coisas e foi me preparando para quando eu estivesse na sala de aula. Então, eu entrei na sala de aula, né, comecei a escrever lá tal, né? Aí um aluno pegou e falou, professor, eu falei, poxa, esse cara está falando tanto com o professor não atende ele. Só que o professor era eu. Aí é que de repente deu um clique. Caiu a ficha. Eu virei para ele e falei, que o senhor errou aquilo ali e tal. Eu arrumei aquilo, agradeci, pronto. Aí começou. Depois, fazer engenharia, né? Certo? Voltando um pouquinho, na época eu estava no curso técnico em elétrica, eu prestei um concurso para dar aula. Só que eu poderia somente dar aula durante o dia. Como eu poderia dar aula durante o dia se eu trabalhava numa empresa? Não dava. Então fui perguntar como é isso. Então ele falou o seguinte, na secretaria me avisaram que para eu poder dar aula à noite eu teria que ser P1. Perguntei, o que é P1? Aí a informação que foi dada, qual é? Você tem que ter nível superior. Então eu falei, vou fazer engenharia para ser professor então. E aí, lá para cá é história. Daí para frente é complemento. Fiz a faculdade, comecei a fazer especialização, surgiu a oportunidade para dar aula em um colégio, Ateneu Santista. Enquanto eu estava dando aula no Ateneu Santista, logo quando entrei, eu falei que meu sonho era dar aula numa escola, certo? Aquela que eu havia me formado, Aristóteles Ferreira. E aí eu fui até lá, para passear, conversar, bater um papo com o meu ex-professor. E ele falou que ia ter um concurso. Então, em 2011, eu entrei lá. Nesse meio tempo, eu já estava dando aula
na escola, né? Como é o nome? Ateneu Santista. E depois eu fui dar aula na ETEC, Aristóteles Ferreira. Isso em 2011 eu já estava dando aula nessas duas escolas. Em 2012 eu saí do Ateneu e fui dar aula na Unimonte, né? Depois, passou mais algum tempo, eu fui dar aula na Federal de Cubatão. Então já dei aula na Unimonte, dei aula também na Federal de Cubatão. Hoje, né, como você sabe, né, eu estou aqui na ETEC, Aristóteles Ferreiras, mas também dou aula na Fortec de Praia Grande. Entendi. Nesse caminho todo, você já deve ter visto muita água passar embaixo da ponte. Nossa. A ponte deve ter caído algumas vezes, foi reconstruída. Com certeza. Né? E a bola da vez é a tal da IA. IA. Dizem que a IA vai substituir o ser humano. Eu particularmente não acredito. Não acho que seja... Claro que assim, ela pode substituir trabalhos repetitivos, trabalhos que podem ser automatizados e podem acelerar alguns processos. Substituir não tem como. Hoje mesmo eu estava dando aula para, se não me engano, 8º ano. Também sou professor, você sabe. Sim. Eu dou aula da primeira série do Ensino Fundamental 1 até o 3º ano do Ensino Médio. Então, eu pego ali dos pequenos aos maiores, todas as áreas, né? Todas as disciplinas que eu leciono são disciplinas técnicas, só que, é claro, numa linguagem adaptada para cada uma dessa faixa etária. E hoje eu estava falando sobre inteligência artificial e reconhecimento de imagem. Se não me falha a memória, é uma turma de 8º ano, 8ª série. E aí, sempre quando eu falo de IA, tem uma das coisas que eu faço... Antes de entrar propriamente em ferramenta, antes de entrar propriamente em mostrar no computador, as primeiras aulas que eu faço de tecnologia, de inteligência artificial, só para você ter uma ideia, eu faço fora do laboratório. Normalmente eu faço em um lugar, inclusive, que não tenha computador. A gente faz um jogo de cartas que foi proposto originalmente pelo MIT, mas existe uma versão da IBM para o Brasil. E existem outras versões também. E é um jogo de mímica que, no fundo, ele só ensina o embrião do pensamento computacional. Acaba sendo bem divertido porque sabe como que é a energia da molecada, né? A gente pede uma coisa, eles vão transformando, vão ressignificando, porque eles têm uma energia assim muito criativa. Eu já me diverti absurdamente em sala de aula por conta disso. Mas a ideia é sempre trazer para essa questão do pensamento computacional. Perfeito. E aí, hoje estava... isso eu fiz no semestre anterior. Nesse semestre eu volto a falar de reconhecimento de imagem por IA e volto a falar de inteligência artificial propriamente dita, e a gente começa a olhar ferramentas, começa a olhar a parte mais técnica. E uma coisa que me chama muita atenção quase que o tempo todo é que, por exemplo, eu estou falando da 8ª série, mas eu já fiz essa dinâmica com o 6º ano. Tem uma dinâmica que eu faço com o pessoal do Fundamental 1, que é de 1º a 5º ano, que é um livro... Está dentro do mesmo programa, inclusive, é uma contação de histórias, digamos assim, mas que a história vai dando pausas para que a turma vá decidindo o destino da história. É um robô que vai criar ali uma loja de sorvete. E aí, para resumir, para não alongar muito, também é uma maneira de ensinar as crianças de 1º a 5º ano pensamento computacional. Eu chamo a atenção para um seguinte aspecto. Imagina as crianças que a gente vai ter que estão entrando na 1ª série. Tudo bem, é uma contação de histórias, não é algo tão sofisticado, mas é uma semente do pensamento computacional que está sendo colocado, está sendo plantada essa semente no coração e na cabeça dessas crianças. Imagina os adultos que a gente vai encontrar daqui a algum tempo. E nem é tanto tempo, porque a meninada que está saindo agora do 8º ano para o ensino médio, que está saindo do ensino médio já para o mercado de trabalho, ele já tem não só um convívio com tecnologia, e a IA está batendo forte nisso. Então, eu puxo para mim essa questão de estar sempre estudando inteligência artificial como professor, não só para automatizar minhas rotinas, que é o que a gente vai ver aqui, Sim. mas porque, se a gente guardar as proporções, houve um tempo em que o celular não era bem visto, porque o celular você está perdendo muito tempo. Hoje é uma realidade. Quando surgiu a TV... Ferramenta de trabalho. Exato. Nossa. Televisão, rádio... A gente teve ali ao longo da história da humanidade, várias rupturas tecnológicas, coisas que no início a gente achava que não ia evoluir, no final evoluiu. Até eu vou aproveitar, pegar esse gancho,
vamos falar um pouco de Santos Dumont. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Santos Dumont e Ayrton Senna. Eu gosto sempre de dar esses dois exemplos. O que eles têm a ver com inteligência artificial? Santos Dumont e Ayrton Senna. Provavelmente, em algum momento, seja na sua infância, seja até no seu relacionamento matrimonial, você deve ter chegado um pouco atrasado ali no compromisso e alguém fez esse movimento aqui, ó. Ah, tá. Você sabe por que esse movimento existe? Santos Dumont? Sim. Eu tô falando com um professor, né? Ele tinha que trabalhar, né, no... Se não me falha a memória, acho que foi... utilização das duas mãos. Isso. Então ele precisava fazer o quê? Para poder ver a hora, ele não poderia utilizar um relógio de bolso. Então a ideia dele foi fazer o quê? Desenvolver um relógio em que ficasse no pulso dele e a qualquer momento ele pudesse olhar. Perfeito. Agora eu quero chamar atenção para um ponto dentro disso que a gente está conversando. Sim. É uma das primeiras vezes, houveram outras, mas eu vou trazer para um passado mais recente. Sim. É uma das primeiras vezes em que a humanidade veste uma tecnologia. Eu não quero chamar atenção tanto para o fato do relógio, mas eu quero chamar atenção para o fato de que a tecnologia foi vestida. E esse comportamento, mesmo quando eu não tenho relógio e quando eu faço assim com o dedinho para alguém, isso em qualquer idioma é compreendido por conta de alguém como Santos Dumont que fez essa transformação. Talvez ele não imaginasse na época que ele ia montar. Há um outro movimento que provavelmente hoje as pessoas já sabem do que se trata. Sabe esse movimento? Isso aqui é Steve Jobs. Porque no momento em que ele coloca um equipamento, em que reúne, ele tira o teclado, ele coloca um vidro Gorilla, que é hiperresistente, e inclusive, a grosso modo, não vou dar todas as características técnicas, mas que ele precisa não só com toque, ao mesmo tempo temperatura, para garantir que fosse um dedo humano movimentando, ele faz com que esse movimento seja compreendido em qualquer idioma. E aí é mais uma, entre várias outras tantas vezes, em que uma tecnologia ela é vestida pela humanidade. Perfeito. Ayrton Senna foi um grande campeão e um dos pontos altos do Ayrton Senna é que quando ele estava numa corrida, na realidade, ele vestia o carro. Tanto é que existem relatos de que muitas vezes a equipe passava pelo ponto dele algumas recomendações e ele ignorava porque ele dizia, eu estou sentindo o carro, eu sei até onde eu posso, onde eu não posso. É como se fosse uma roupa mesmo. E na realidade o automobilismo ele só ganha notoriedade, né, em larga escala quando você tem os pés, quando você padroniza esse comportamento, os pés como pedais e o câmbio. Aí você faz do carro uma extensão do seu corpo. Tanto é que hoje a gente dirige de maneira automática, a gente não pensa tanto depois que você faz por muito tempo. Então eu quero pegar Santos Dumont, eu quero pegar Ayrton Senna, quero pegar a história do automobilismo e chegar na IA para poder dizer que, no lugar de substituir a inteligência humana, a IA ela é agora a extensão do nosso raciocínio. Da mesma maneira que a máquina fotográfica digital ela se tornou uma extensão da nossa memória, porque a Kodak, no começo, ignorou esse feito. Ela estava olhando só para a tecnologia e não para o comportamento social. E quando eu olho para o comportamento social, o que o celular faz hoje, uma câmera fotográfica faz hoje, é perpetuar uma memória. Sim. No passado era muito caro, era muito difícil isso. Sim. Por um acaso, trabalhei como fotógrafo. Na época... Tem história, né? Mas naquela época de revelação. Sim, que usava exatamente isso, filme, em que você tinha que ter uma velocidade muito grande para poder tirar e colocar um filme. Nossa. Então imagina, o custo disso com a máquina digital, ela barateou num tal formato que o que ela mudou, na verdade, o que essa tecnologia mudou em termos sociais, né, em termos de sociologia, é perpetuar a memória. Foi uma extensão da nossa memória. Porque hoje a gente tira foto de tudo. Inclusive as pessoas perderam o pudor. Tem gente que faz vídeo no banheiro. Nossa. E de coisas até que é melhor a gente nem mencionar, que senão cai o nosso vídeo, né? E aí, porque virou uma extensão da memória. Quase que a memória fica perpetuada 24 horas em tempo real.
E aí onde entra a IA nesse contexto? Ela é uma extensão do meu raciocínio. Quando eu utilizo a IA como uma extensão do meu raciocínio e eu entendo que ela é um acelerador de um processo que eu tenho que dominar, porque aí eu vou trazer agora para mim. Eu como professor, eu tenho que dominar o que eu faço para a IA poder me tornar melhor naquilo que eu faço. Perfeito. O que às vezes eu vejo, e eu tento ensinar isso para os meninos, muitas vezes eles querem fazer com a IA algo que eles mesmos não é o seu core, não é o que o seu coração sabe fazer de melhor. Perfeito. E isso é uma bobagem, porque é a mesma coisa que alguém que não gosta de dirigir queira se tornar Uber. Ele consegue até um certo tempo, mas há um desgaste, enfim, há um contrassenso. E aí eu quero trazer, né, a gente vai entrar agora na parte um pouco mais objetiva, mais técnica. Na verdade, essa live ela nasceu ali de uma conversa que a gente teve até na sala dos professores, né? Eu estava mostrando como que eu fiz. Eu dou aula em muitas salas. Eu hoje tenho a grata felicidade de ter muitas turmas para lecionar. Hoje eu ouvi um elogio, não que eu queira ficar fazendo autoelogio, mas uma pessoa falou assim, nossa, você é realmente muito organizado. Porque, por exemplo, na sala de aula eu dou conta de tirar foto dos alunos, eu dou a matéria, eu passo a lição de casa, eu registro no sistema, eu não sei também como que eu faço isso, mas as coisas fluem e de uma maneira muito tranquila, sem nenhuma afobação, sem nenhuma... Enfim, não fico exaurido, não fico sem respirar. É porque realmente eu vivo uma emoção de cada vez. Mas hoje também isso é possível graças ao que eu quero mostrar para você. Eu quero que você também domine essa ferramenta, que é essa inteligência artificial que faz com que as coisas sejam aceleradas. Eu trouxe, e é isso que eu quero te chamar a atenção, 3 ferramentas para a gente conversar. Perfeito. Uma delas, que é o Notebook LM, é uma ferramenta... As 3 ferramentas são gratuitas, as 3 ferramentas são do Google. A primeira delas é uma ferramenta que ela serve para organizar conteúdo e gerar conteúdo novo. Ela faz uma análise e um resumo de documentos numa velocidade muito grande. Se eu entrar numa ferramenta de geração de texto convencional, como o ChatGPT, como o Claude, como o Gemini, eu consigo fazer. A diferença é que essa ferramenta ela já tem alguns prompts pré-programados. Então, exemplo, ela consegue fazer esse mapa mental que eu estou fazendo aqui, eu fiz por lá, para ter uma ideia. Claro que assim, eu dei uma perfumaria, mas o conceito veio de lá. O AI Studio é uma outra ferramenta que ele gera texto, imagem, vídeo, ele cria um chatbot. Que o grande diferencial do AI Studio também é que ele tem alguns prompts e eles têm algumas... e ele é multimodal também. Tanto as entradas e as saídas dele, elas são específicas. Eu vou mostrar mais na prática como funciona. Perfeito. E o Gemini, que seria o GPT do Google, né? Que seria a ferramenta multimodalidade, porque eu posso inserir uma imagem e pedir uma tradução, eu posso integrar com o ecossistema do Google. Por exemplo, eu posso pedir para que ele me dê uma resposta direto no Google Planilhas ou no Google Documentos. Então, dependendo do que eu pedir para ele, a resposta que vier, eu já peço para ele um exemplo. Vamos pensar que eu estou planejando aula. O que a gente vai fazer aqui é um pouco disso, né? Se for o caso, depois eu até mostro a minha planilha como é. Mas imagina que ele vai... eu posso pedir para ele me dar a resposta já numa planilha e quando eu clicar num botão, ele já abre no Google Planilha formatado. Eu posso pedir isso. Porque dependendo da forma como eu perguntar, eu teria que copiar linha a linha, levar para a planilha, ir formatando Perfeito. E colocando. Isso. Aqui eu já posso fazer com que ele me dê essa resposta de imediato. E aí o que eu quero, na verdade, a cereja do bolo, o que eu quero fazer hoje aqui contigo, Carmo, é mostrar individualmente como as 3 funcionam e depois usar as 3 juntas. Porque cada uma delas é boa num aspecto, mas as 3 juntas, elas dão um poder de processamento incrível. Quantas horas nós temos? Eu espero que daqui para o final menos de 50 minutos. É um desafio. Lembrando, né? Que eu nunca vi isso. Tá. Beleza? Tranquilo, e vamos aprender junto. Uhum. Primeira ferramenta que eu vou te mostrar, e aí eu vou... Deixa eu abrir aqui o meu... Eu vou pedir para você abrir o Notebook LM. Deixa eu só...
Espera aí, essa apostila está aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Só um minuto. Aqui. Tá. Eu vou compartilhar essa tela aqui, que foi a tela que a gente fez uma pesquisa prévia agora há pouco antes da gente entrar no ar. Eu fiz uma pesquisa sobre o material que a gente vai usar, porque eu queria usar um material que você tenha domínio e não eu. Perfeito. Então eu vou entrar aqui, ó, Notebook. Ele já até está me dando aqui, ó, Notebook LM. Você conseguiu chegar nessa tela? Notebook LM. Pronto. Aí. Tá. É Google Notebook LM. Isso. Beleza. Que é a primeira, aí, né? É. Deixa eu só colocar de novo aqui a tela que ele vai abrir. E aí, vai abrir uma tela... Conheça o Notebook LM. Vai abrir uma tela parecida com essa aqui, ó. Vê se apareceu algo parecido com isso. Aqui a minha é Conheça o Notebook LM. Pode clicar. Aí eu dou OK. Mas ó, tá vendo aqui na minha... Aqui, OK. Clicou nele. Este é o Notebook LM. É essa cara? Não, a sua já está mais completa. A minha É só porque tá eu já aparecendo... tenho 1 milhão de coisas que eu utilizo aqui no dia a dia. Tem lógica. Eu devo criar um novo? Sim, pode criar um novo. Beleza. E aí eu vou criar junto contigo, porque ó, eu vou criar um novo notebook. Só que eu vou... Deixa eu baixar aquela apostila que você me sugeriu. Tá. Fazer o upload das fontes. Baixa aquela tua apostila e a gente vai fazer o upload aqui. Já baixei ela. Tá, Devo então baixar vamos... novamente ou Não, selecione? não precisa. Pode selecionar. Selecione. Tá. Selecione. É isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu vou selecionar a apostila de comandos elétricos. Então, assim, só para lembrar, esse é um conhecimento, é um conteúdo que eu não domino. Perfeito. Então, na verdade, a gente vai fazer duas coisas aqui. Eu vou aprender com você esse conteúdo e você vai aprender a ferramenta comigo. Porque quando eu puxar o mapa mental, ó, ele está processando ali. Uma apostila que tem 124 páginas. Normalmente ele leva, a maior parte das vezes, o processamento do notebook LM, ele leva no máximo 6 minutos. Eu tenho usado ele com bastante frequência. Depende muito do comando que você dá. Eu acredito que essa apostila, para o tamanho dela, não vai levar tanto. E aí eu vou... Mas deixa eu mostrar aqui, ó, enquanto está processando ali, está subindo. Ó, eu tenho aqui um resumo em áudio, tá vendo aqui no meio? O que é esse resumo em áudio? Aliás, eu vou mostrar aqui na lateral dele, ó. Essas 4 ferramentas, na verdade, são 4 comandos. Aí eu vou abrir um parênteses para explicar. Na verdade, são 4 prompts. Prompt é um comando específico dentro de uma IA. Então, são 4 prompts pré-programados. Um deles, ó, ele já fez o resumo aqui para mim, ó, tá vendo? Ele subiu e já me dá um resumo de cara, não perguntei nada. Mas ele já me fala, ó, o texto consiste no material didático do Senai sobre comandos elétricos, focado na aplicação em plantas industriais, ele aborda dimensionamento de condutores, diversos tipos de proteção elétrica e blá 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 blá. Ele já me deu um resumo. O que eu vou pedir para ele agora, ó, é um mapa mental baseado nesse conteúdo. Ou seja, para mim, Rogério, que sou leigo nessa área. E aí, quando eu abrir o mapa mental, vou precisar da sua ajuda para você ir me orientando, na verdade, nesse mapa. Então eu vou observar. Ele tá vendo? Ó, tá gerando aqui, ó. Eu cliquei aqui em mapa mental. Eu gosto, todas as vezes que eu uso o notebook LM, eu sempre começo pelo mapa mental.
Perfeito. E aí ele vai... Mas ele pode, deixa eu explicar as outras ferramentas. Ele tem um resumo em vídeo. O que é um resumo em vídeo? Ele cria um podcast entre duas pessoas, assim como a gente está conversando agora, e essas duas pessoas começam a conversar sobre a apostila, ao vivo e a cores. Eu uso pouco essa ferramenta. Eu às vezes, eu uso mais o resumo em áudio, que é a mesma coisa. São duas pessoas conversando, só que... eu vou dizer, normalmente para os meus alunos, o que eu sugiro? Vai começar um semestre, tem um material, sobe aqui, e aí, normalmente um erro que as pessoas cometem é subir um material numa IA e ficar pedindo resposta de pergunta, que isso, na verdade, é uma grande burrice. Porque eu não estou raciocinando, eu não estou aprendendo nada. Mas quando eu peço para ele criar um resumo em áudio, ele cria um diálogo, em linguagem natural, duas pessoas conversando como se fosse a gente, e exatamente como se fosse a gente. Eu comentando o que eu estou percebendo e uma outra pessoa que conhece o assunto falando, olha, você entendeu certo, só que tem mais um ponto a acrescentar. E é um diálogo natural, em português. Essa ferramenta leva uns 6, 7 minutos. Normalmente o áudio e o vídeo não passam de 6 minutos, é muito raro. E aí tem alguns relatórios que ele lança quase que imediato, que são alguns resumos, né? Por exemplo, guia de estudos, ele lança um resumo do que estudar. Perguntas frequentes. Imagina que ele bola perguntas e respostas a respeito do material para que eu possa fazer um teste. Eu imprimo, faço um teste eu comigo mesmo para saber, não preciso imprimir. Ele também gera aqui um Word? Não, ele gera no Word automaticamente. Eu vou mostrar aqui o documento, eu vou mostrar o perguntas e respostas enquanto isso. Mas eu vou abrir aqui, ele está gerando lá outro. Esse é o mapa mental. Então, olha o que aconteceu. Eu não abri aquela apostila, tá? Primeira coisa que ele pegou aqui... Deixa eu aumentar aqui o zoom. Introdução, tipos de alimentação... Primeira coisa, ele pegou as referências. Sim. O endereço, quem faz parte da gestão, apresentação... Tá. Segunda coisa que ele pegou desse material. A introdução. Tudo que vai ser visto nesse contexto. E aí, se eu clicar aqui, habilidade de projetar e reparar sistema de distribuição. Se eu clicar aqui, ele vai lá e me mostra de onde ele tirou isso. Então, vamos lá. No GPT, eu também consigo fazer isso. Deixa eu só voltar aqui. Vamos conversar sobre o que as fontes abordam. Habilidade de projetar, reparar sistemas de distribuição, capacidade de projetar... E aí, quando eu vejo aqui, tá vendo essa bolinha? Ele está me dizendo de que página ele tirou. Página 5, comandos elétricos. Eu vou vir aqui, página 5, comandos elétricos. Eu vou vir aqui, da página 5, comandos elétricos. Eu vou vir aqui em outra fonte, Feita, foi dessa página aqui, que se eu clicar aqui, aí eu vou lá para a apostila e ele vai me mostrar da onde que ele tirou. Foi no final da página 5, antes de entrar na página 6. Vou fechar aqui. Nossa Senhora. Vou voltar para cá, porque toda essa conversa começou aqui no mapa mental. Então imagina a quantidade, ele fez isso em 2 minutos, enquanto a gente conversava. Eu não teria tempo de ler essa apostila para entender ela toda. E essa ferramenta, ela pelo menos me dá um overview. Eu consigo ter uma noção, uma dimensão real do que nós estamos falando. Então, o Notebook LM, ele é um organizador de ideia. Claro, eu consigo tirar alguns insights daqui. Eu vou contar um segredo, eu sei que não vai sair daqui, ninguém vai falar. Pode dizer. Mapa mental. Eu cliquei Produziu nele, aí? Né? Olha que maravilhoso. Talvez a sua resposta seja diferente da minha. Tá. Verifica. Eu tenho que dar 2 cliques nele? Pode ser um só. Não, mas ele está rodando ou ele já fez? Está parado. Pode clicar e já pode abrir. Uma vez só. Bem, eu já cliquei várias vezes. Porque lá na primeira vez... Então espera, porque você pede para gerar uma única vez, depois que ele concluir, ele abre. É que eu comi bola, eu deveria ter pedido para você criar junto comigo, que faria mais sentido. Aguarda ele concluir. E aí,
Olha que interessante. E isso eu quero depois, eu vou pedir para você compartilhar a tua tela. Pode acontecer, e eu já vi isso acontecer. Nós estamos usando a mesma apostila, a mesma ferramenta, e a sua resposta pode ser diferente da minha. Aí eu vos pergunto em vossa presença por quê. Por que a sua resposta vai ser diferente da minha? Existe uma coisa na inteligência artificial que chama machine learning, aprendizado de máquina. A maneira como eu uso e a maneira como eu vou fazendo perguntas, ele vai entendendo, ele vai aprendendo com o meu comportamento vai as coisas que eu gosto. Ao meu modo de pensar. Exato. Como provavelmente é a primeira vez que você usa a ferramenta, ele vai fazer aquilo que ele acha que é universal, que todo mundo gostaria, e na medida em que você vai dizendo para ele, eu gostei ou não gostei, eu prefiro assim, eu prefiro assado, ele vai se adaptando e o machine learning vai entrando. Então eu vou dar um exemplo de coisas que normalmente eu peço para todas as minhas IAs e elas já entenderam que é o meu padrão. Normalmente eu peço para que todas as respostas me sejam objetivas, entre 160 e 320 caracteres. Eu prefiro que as respostas tenham no máximo 160 caracteres. Se não tiver mesmo como, no máximo 320 é inegociável. Então as minhas ferramentas, elas todas entenderam e acostumaram que eu não quero nenhum parágrafo com mais de 160 caracteres. Isso me dá um poder de síntese muito grande, uma leitura dinâmica muito rápida em cerca de alguns assuntos que eu não domino, por exemplo. Então, um comando que eu pediria para ela, né? É claro que eu posso acrescentar outros detalhes. Me resume isso como se eu fosse um jovem de 15 anos, enfim, tem várias outras nuances, outros humores, outras temperaturas. Mas uma coisa que eu gosto é de pedir com 160, no máximo 320 caracteres. E as ferramentas que eu uso já entenderam que isso para mim é importante. Então, normalmente eles me dão as respostas assim. O teu mapa mental já concluiu? Não. Mas ele está rodando? Não, eu cliquei aqui, mas ele não está rodando. A apostila já está aqui, né? Mas... Consegue compartilhar a tela comigo? Eu vou fazer o seguinte. Aqui está dando um sinal de que ele vai abrir. Ele vai concluir aqui. Eu vou fechar aqui e eu vou abrir de novo. Voltar à tela inicial. Nova reunião. E aí eu vou fazer o mesmo processo para a gente poder voltar aqui para a tela. Porque como a gente manuseou antes de abrir aqui a... Deixa eu só colocar aqui. Opa. Ah, aqui eu não consigo. Vou precisar da tua ajuda. Perfeito. Como? Eu vou precisar que digite lá. Rogério.Souza. Eu esqueci que eu não estou no meu computador. Ah, maravilhoso. Esse homem, ele é surpreendentemente surpreendente. Ele é incrível, né? É impressionante. Eu não sei por que eu ainda me surpreendo com ele. Epa. BR. Tá, vamos lá. Então eu vou vir aqui. Devo entrar de novo? Sim. Aí a gente vai... Só para eu poder colocar... Aí eu vou pedir agora para iniciar com a tua... Com a tua tela. Porque aí eu quero ver o porquê que você não está conseguindo... Tá, aqui. Participar da chamada... Não há câmera disponíveis. Não, pode desligar a câmera. A gente está aqui já ao vivo. Tá, então... Participar agora. Perfeito. Consegue compartilhar a tua tela? Vamos lá. Compartilhar a tela. Tá aí. Perfeito. É isso aí, né? Isso. Beleza.
Vamos lá, aqui. Agora, aqui, ó, essa parte aqui, puxa para baixo para eu ver o que ele criou aqui, ó. Aqui, nesse lado. Não, ó, tá vendo aqui meu mouse, ó? Meu mouse é esse aqui, ó. É esse pedaço aqui, ó. Puxa para baixo, esse aqui. Ah, esse aqui. Isso. Se você usar a bolinha do mouse, ele vai. Aqui não tá rolando. Aqui, ó. Nessas notas aqui para baixo. Arrastando para cima? Não. Aqui. Talvez essa daqui. Para baixo. Opa. Aí, ó, tá vendo? Como, aqui, ó, abriu aqui. Esse aqui. Pode clicar em uma delas. Aqui tá o teu mapa mental. Então, cliquei. Nossa. Então, ó, só Com diminui tanto aqui quanto o zoom por aqui. Aonde? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Você vai colocar para menos para diminuir um pouco o zoom. Cadê aqui? Eu tô olhando o teu e já tô comparando aqui com o meu. Tá, aqui, cadê? Recarregar, salvar. Menos, onde está o menos? Ah, tá, entendi. Aqui? Isso. Diminui um pouco para eu ver. Pelo que eu vi, Circuitos clássicos. elaboração, ficou diferente do meu. Percebe, ó? Ali, lá em cima, ele Tá. ficou diferente. O meu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O teu tem mais itens. 1, 2, Na verdade, não 3, tem mais, só tá 4, na ordem 5, diferente. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 itens. Não, o teu tem 14, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mas tá em ordem diferente. Porque, ó, o teu circuito clássico, o meu tá aparecendo Na posição 9, o teu tá aparecendo aqui. Lembra que eu falei que é possível que ele pegue o mesmo material e ele classifique de maneira diferente? O mais provável é que o teu formato esteja na ordem que ele se apresenta na apostila. Na ordem correta. É o mais provável. O meu não deve estar na ordem porque já teve apostila aqui que na hora que ele me dá esse mapa mental, eu peço para ele, olha, eu não quero assim. Eu quero que você agrupe primeiro a ideia introdutória, depois a ideia tal, depois a ideia tal. Então, pode ser que o aprendizado de máquina da ferramenta como eu uso, ele leu e já readequou de uma maneira que ele acha que vai me agradar. Perfeito. Tá? Então, isso é importante porque a gente já está entendendo mais um conceito que é o machine learning. Por isso que, às vezes, duas ferramentas, a mesma pergunta, em dois celulares diferentes, em dois lugares diferentes, tem respostas diferentes, porque vai depender do uso de cada um. Mas vamos lá, vamos aproveitar que a gente está na tua tela, fecha aqui um instante. Fechar? Aqui? Deixa eu só ver aqui que o meu já produziu, deixa eu ver... Você quer que eu feche totalmente? O X mesmo? Pode fechar. Eu vou compartilhar a minha um instante para eu te mostrar uma coisa. Tá aqui. Interromper compartilhamento. Tá. E aí deixa eu entrar com a minha tela. Olha o que acontece aqui, ó. Aqui do lado, então, deixa eu só te explicar duas coisas. Opa, estou na tela errada. Ó, nessa ferramenta é assim, aqui são os anexos. Perfeito. Na versão gratuita, você consegue anexar até 50 arquivos. Nossa. Muita coisa. Mas eu vou contar um segredo, eu espero que você não conte para ninguém. Perfeito. Se você entrar no I Love PDF, pegar 50 arquivos e juntar num arquivo só, e fizer isso 50 vezes, é uma conta de exponencial. Eu já fiz isso. E ele lê da mesma forma. Às vezes ele fica meio doido, ele demora, mas ele lê por conta da volumetria dos dados. Mas vamos voltar aqui. Então aqui eu tenho uma ferramenta que eu consigo adicionar até 50 arquivos. Aqui é o prompt onde eu vou conversar com ele, onde ele vai me dar os resumos que eu preciso, o que eu quero. Então vamos supor, aqui ele me deu um resumo. Se eu salvar nas observações, olha o que ele fez. Ele trouxe para o lado de cá para deixar salvo aqui. E se eu quiser, deixa eu clicar agora aqui, que é o outro mouse, eu transformo isso em fonte. Aí daqui, ó, eu mandei ele para cá. Ele vai se retroalimentando.
É um negócio de doido, porque imagina o seguinte, se esse mapa mental, a hora que eu deixar esse mapa mental do jeito que eu quero, eu mando ele lá para a fonte, ele fica fixo. E eu posso gerar um novo mapa mental que vai considerar, inclusive, o mapa mental anterior. Ele vai retroagindo. Não sei se eu consegui explicar. Refinando. Isso, refinando. E aí, aqui, eu vou mostrar agora aqueles fundamentos, que são as perguntas e respostas. Ó, o que são comandos elétricos e qual sua importância no setor industrial? Perguntas e respostas? Ele pergunta e ele mesmo responde para eu poder estudar. O que eu tenho aqui também foi feito? Não, a gente não acionou esse comando. Tá. Mas, ó, deixa eu clicar aqui. É aqui, ó, relatório. Perguntas frequentes, tá vendo? Ó? Essa opção, perguntas frequentes. Guia de estudo, ele vai sugerir passo a passo como que você faz para estudar essa apostila. Ele cria um guia de estudo. Ele cria uma linha do tempo, porque, por exemplo, imagina se fosse a história da França, do Brasil, sei lá. Eu já fiz, sabe, uma vez eu peguei 6 vídeos na internet, que tinham 1h30 de duração. Eu acho que eu tenho até salvo aqui esse que eu estou falando, deixa eu ver se tem. Eu conto história para as minhas filhas sobre a história do mundo. E aí eu pego, aqui, ó. Guia de estudo, documento. Olha só, presta atenção nesse conteúdo aqui que é meu. Eu tenho eu comecei vendo um vídeo que chama A Última Cruzada, que é do Brasil Paralelo. E aí só que eu fui fazendo pesquisas à parte, eu não me concentrei só no que eles fazem. E com base em todos esse conteúdo que está aqui, que está relacionado à história do mundo, então olha só, como os humanos chegaram na América, que é um outro vídeo, se não me engano é National Geographic, isso é tudo vídeo do YouTube. Eu anexei o vídeo do YouTube que eu assisti, pedi um mapa mental, olha aqui, eu pedi para ele transcrever, e aí depois eu peguei esse resumo, eu levei para uma outra IA e pedi, me ajude a contar essa história para crianças entre 8 e 12 anos, que são as minhas filhas. E eu transformei em vários capítulos que eu contava para elas antes de dormir, ia contando a história do mundo, na verdade a história do Brasil desde 300 mil anos atrás, quando os neandertais foram extintos, até hoje. E aí, assim, elas já sabem disso, porque eu já contei essa história 2 vezes para ela, leva uma década para contar. E aí eu vou chegar até na família delas, até em mim, de 300 mil anos para trás até aqui. E eu vou contando todo dia um pouquinho, um pouquinho. Eu lembro que a primeira vez que eu contei, elas amavam a parte que falava de Napoleão, que falava da França. Todo dia eu falava, conta de novo a história daquele malvado. Era muito incrível. Só que de um jeito lúdico, de um jeito contextualizado para elas. Só que quando eu comecei a fazer isso, a IA não tinha a evolução que a gente tem hoje. Ainda era um embrião, eu ainda estava apanhando, ainda estava ali tateando, e não estava nem entendendo muito, mas estava ali, criando. Eu vou dar um exemplo. No material que eu criei para elas, não é muito o nosso contexto, mas só para você entender onde a gente vai chegar, eu vou mostrar aqui porque eu tenho. E eu agora estou escrevendo tudo isso para que elas possam contar para os meus netos quando um dia tiver neto. E aí eu vou te mostrar como que eu estou fazendo. Eu vou agora compartilhar outra tela. Deixa eu só ver se eu abri o arquivo certo. Abri. E aí o que eu fiz? Para elas entenderem e para dar um contexto bacana, eu peguei todos os livros, todos os filmes, as animações da Disney, da Pixar, da DreamWorks, e aí eu coloquei numa ordem cronológica que tem a ver com a ordem de acontecimento, não com a ordem de lançamento. E agora eu estou escrevendo essa história num formato em que, conforme eu escrevi, começo na Pangeia, e aí eu estou fazendo todo ilustrativo para elas. Aí tem tarefinha, né? Agora é hora de colorir, que eu vou imprimir isso. Aí eu vou explicando a origem da vida. Você sabe o que é molécula? Aí eu vou explicando a origem do DNA. Aí eu vou explicando que a molécula saiu do fundo do mar. Aí eu vou explicando como que foi a evolução de anfíbios para o que a gente conhece como dinossauro. E aí, nesse momento, eu pauso e a gente vai assistir o Bom Dinossauro da Disney, da Pixar. Eu vou assistir Jurassic Park e vou assistir Dinossauro. E aí eu vou explicar para elas, assistindo nessa ordem, que um está falando do período Triássico, o outro está falando do período Jurássico e o outro está falando do período Cretáceo. Aí eu não contei a história, eu fiz elas vivenciarem, eu promovi uma experiência. Essas aqui são as minhas filhas, né? Não tem nada a ver, é coisa que eu faço em casa que é meu hobby.
mas eu não conseguiria fazer isso sem fosse A. Aí, olha só, aí eu vou falar do cometa, aí eu vou falar... E aí vamos indo, eu vou parar porque senão a gente não vai terminar aqui, você vai querer saber a história do mundo. E aí eu vou falando da evolução. As meninas adoram isso aqui, a historinha que eu conto para elas antes de dormir. Aí eu conto, aí eu nem que saí da Pangeia ainda, tô entrando na Era do Gelo agora. Aí quando eu entro na Era do Gelo, aí eu tenho que falar dos homens das cavernas, aí tenho que falar da extinção dos Neandertais. Aí eu falo que realmente os continentes se separaram. E aí sim... eu começo a falar de um desenho que também é muito popular, aí eu falo dos Croods. Aí a gente para tudo. Isso aqui já levou 2 meses, tá? Porque eu não conto assim de uma vez. Aí eu paro tudo, a gente vai assistir os Croods, 1 e 2. Aí eu contextualizei. E eu vou vindo. São mais de 50 filmes, desenhos de animação. E até aqueles que aparentemente não tem nenhum contexto, vou dar um exemplo. O Irmão Urso, ele tem a ver com o início da colonização, pouco antes da colonização nos Estados Unidos. Sim. Que tem a ver também com a Pangeia, porque o que acontece? Quando houve a Pangeia, uma turma ficou do lado da América, uma turma pequena, outras turmas maiores ficaram lá pro lado da Europa, da Eurásia, enfim. Mas eu vou encerrar essa história porque senão a gente vai longe. O que eu quero falar é de IA. Eu só consigo fazer isso com elas, e eu só consigo dar... Assim, o ritmo com o qual eu vou conduzindo isso com elas é um ritmo muito peculiar, muito específico. Eu tenho uma vida inteira para fazer isso, eu não tenho pressa. Mas o que eu quero chamar a atenção é que com a IA eu acelero e eu aprofundo esse aprendizado, esse conhecimento, eu consigo promover uma experiência única. Na realidade, eu estou já montando como vai ser as historinhas de dormir dos meus netos, sendo que a mais velha tem 13 anos, vai fazer 13 ainda. Eu tenho dó dela, o peso da responsabilidade que eu estou deixando para ela. Mas desde que ela era bebê, eu já contava essa história para ela. Então, assim, elas estão muito familiarizadas com esse contexto e eu ensino inteligência artificial para elas. Mas vamos voltar para o que a gente estava falando. Eu falei de 3 ferramentas. Eu falei de Notebook LM, que é essa daqui. Minha sugestão, tarefa de casa. Adiciona agora as apostilas que você tem e vai fuçando. Você vai vendo os insights que ele vai dando. E ali mesmo no prompt você vai solicitando algumas coisas. Eu queria um resumo. Por exemplo, me sugira uma avaliação de 10 questões de múltipla escolha, sendo que eu normalmente... E aí você pode conversar com ela. Você vai falar, olha, eu sou professora há tanto tempo, assim. Normalmente o meu método de ensino, eu gosto de fazer o aluno pensar nisso. Lembra daquelas conversas que a gente teve na sala dos professores? Perfeito. A maneira como você faz o aluno raciocinar? Esse tipo de conversa que você vai começar a ganhar intimidade com a IA e você vai explicar o seu jeito de trabalhar e a IA vai se moldar isso. E aí ela vai te dando respostas, você vai corrigindo e ela vai dando insights. Tá, nesse caso aqui é perguntas frequentes? Não, se você clicar no Perguntas Frequentes, ele vai te dar um guia das perguntas mais comuns desse assunto. Perfeito. Porque é o que ele vai fazer? Ele vai olhar dentro deste arquivo e com o que ele tem nesse arquivo, ele vai na internet verificar desse assunto quais são as perguntas mais comuns. Ele traz a pergunta e ele responde com base no arquivo. Só que numa velocidade muito grande, a gente nem consegue enxergar que é isso que ele está fazendo. Perfeito. Então, para que eu possa gerar perguntas referentes a isso... Não, aí eu estou dizendo se você quiser gerar do seu jeito. Isso. Aí você vai aqui no meio, quer ver? Ó, vou aqui Onde? no comandos elétricos. Deixa eu abrir aqui de novo. Aí você vai vir aqui. Me dá um exemplo de algo que você gostaria, que você normalmente... vamos pensar... Me diz um assunto que normalmente você domina dessa parte aqui, dessa apostila. Algo que te chama atenção. Utilização de contadores. Preciso explicar a utilização de contadores a jovens com idade entre 15 e 18 anos. Eu coloquei um tom de humor, uma temperatura, digamos assim. Olá, que ótima ideia. Para explicar a utilização de contadores de forma divertida e compreensível para jovens, podemos pensar neles como, maestros da orquestra elétrica. Imagine a cena. Você tem um monte de equipamentos poderosos.
como motores gigantes que fazem as esteiras rolarem, as máquinas trabalharem e os ventiladores enormes girarem. Ligar e desligar esses gigantes não pode ser feito com um simples interruptor de luz de casa, porque corrente elétrica é muito, mas muito grande. E aqui ele diz a fonte de onde ele tirou essa informação, porque se eu estiver no meio dessa história e eu precisar explicar para eles, alguém fizer uma pergunta, eu clico aqui e eu dou detalhes, eu aprofundo. Se eu não precisar aprofundar, eu sigo contando a minha historinha. Eu coloquei ele de 13 a 15 anos, eu poderia ter colocado de 9 a 10. É aí que entra o contator. O que ele é? Pense no contator como um super interruptor ou um guarda-costas elétrico. Ele é um dispositivo projetado para fazer manobras em circuitos elétricos que estão sob carga, ou seja, onde a energia está passando a todo vapor. E aí, assim, a gente fez uma pergunta bem bestinha, mas a hora que você sentar com a ferramenta, tiver só você e ela, e você começar a sentir e aí, puf, é emocionante. É um brinquedo novo que eu lhe apresento. Nós só falamos da primeira. Vamos para a segunda? Nossa. Vou pedir para você abrir aí, porque essa daqui é uma interação, como eu falei lá no início, ele vai girar, ele é um grande gestor de conteúdo. Ele é um grande organizador de ideias. Eu vejo assim. Notebook em inglês vem de caderno, né, de anotações. Ele acelera os meus insights, ele acelera. E aí um assunto que eu já domino, ele só me faz caminhar mais. Imagina o seguinte, vai ser chamado de última hora. Vamos pensar num cenário de um professor, quase não acontece, mas vamos supor que acontecesse esse cenário. Chamasse um professor de última hora para dar uma aula que ele até domina, mas ele não está com tudo pronto, e ele precisa pelo menos chegar lá. Inclusive, eu vou ter que fazer isso hoje. E aí você tem que chegar lá de última hora e pelo menos dar um overview do que vai ser feito. Então, veja, se eu não tiver esse conhecimento previamente, se eu não tiver estudado, lido os livros que eu li, ter feito os cursos que eu fiz, não adianta, porque eu vou só acelerar o meu papel de idiota. Eu só vou demonstrar, na verdade, um grande repertório sem nenhuma consciência. E é muito engraçado que hoje, cada vez mais, as pessoas sabem quando a gente fala algo que realmente a gente pratica. Hoje é muito comum isso, né? A gente não consegue provar, a gente nem quer. Mas a gente sente no ar. Fala, o professor não é dono do saber hoje. Não, sim, mas nem isso. Estou nem falando de professor, estou falando de maneira geral. As pessoas sentem no contato, no convívio, quando alguém está falando algo da boca para fora, ou quando a pessoa tem conteúdo ou não. Dá para sentir. Sim. A gente não consegue explicar isso. Então, assim, o que eu quero dizer é que a IA, ela não vai dar conhecimento para quem não tem. Ela pode ajudar a organizar as ideias, mas alguma coisa a pessoa tem que ter. Então, um exemplo, eu não domino culinária. A IA pode ali me dar receitas, eu posso pedir um monte de coisa, sei lá, eu não vou sair dali um cozinheiro, porque eu nunca encostei um umbigo. Né? Não é o caso, eu já cozinhei. Mas assim, eu estou dizendo que se eu utilizar a IA numa área que eu domino, eu me torno o melhor do mundo. É isso que eu quero dizer. Melhora a qualidade daquele professor. Melhora a qualidade daquilo que você já sabe, que você já faz. Porque ele te encurta processos. Então, de repente, vou dar um exemplo de desenvolvimento mobile. Eu dei desenvolvimento mobile em 3 lugares do ano passado para cá. E cada um dos 3 lugares utiliza ferramentas diferentes. Uma delas é totalmente Microsoft, a outra usa a ferramenta do Google e a outra usa ferramentas online que não são nem do Google nem da Microsoft. É a mesma matéria. Ontem eu lecionei uma matéria que é redes. E numa outra escola que eu lecionei redes, no ano passado, eu tenho até o conteúdo que eu acabei mostrando na sala, eles chegam a falar de comutação de dados, falam lá do princípio da telecomunicação, da telefonia, eles entram a fundo nisso. Nesse conteúdo que eu estou olhando agora, eles entram a fundo em outras áreas, mas eles nem mencionam comutação de dados. Só que como eu tenho esse repertório, embora a apostila não peça, no meio do caminho, quando eu vejo que dá um gancho, vai dando uns clipes aqui, eu vou falando de comutação de dados, aí eu vou falando como que a fibra ótica chega lá na China, não sei aonde, onde que tá, enfim, aí a gente acaba entrando nesse assunto todo.
Aí o que eu quero dizer, se eu não tiver esse conteúdo, a IA, ela não me dá o conteúdo. E é a grande confusão que as pessoas fazem. Ela não me dá o conteúdo. Ela até me dá se eu souber perguntar, pesquisar, tiver paciência, aí tem que ler. A IA não substitui leitura, não substitui estudo, não é isso. Só que se eu já tenho um conhecimento prévio, ela acelera o processo numa velocidade, numa quantidade, numa qualidade, que até a gente olha para aquilo e se assusta. Você sai de casa com uma vontade de cantar uma bela canção. Nossa. Às 6 da manhã. Não, até agora o que você mostrou, incrível. Não começamos ainda, calma. Google AI. O AI Studio, ele também é maravilhoso. Por que eu digo que não começamos? Ela isoladamente, essas duas, elas são boas. Mas quando eu combinar as três é que fica bacana. E é isso que eu quero te mostrar. Deixa eu ver aqui. Eu não sei por que eu tirei o óculos se eu não enxergo. É que às vezes eu quero falar aqui com você, aí eu me empolgo. Ó, AI Studio. Eu vou escrever aqui nesse formato. Opa, estou mostrando a guia errada. Ah, tá. Não estou não. Vamos lá. Vamos aqui. É aqui. Google AI Studio. Tá vendo aqui o que eu escrevi? Sim. Google AI Studio. É esse aqui. Eu vou fechar aqui. Cadê? Porque ele está abrindo uma nova guia. Deixa eu abrir aqui. Ele vai abrir isso aqui, ó. Studio, é o Google AI Studio, tá. Clica nele. É essa carinha. O teu provavelmente está branco. Eu vou te explicar até por Sim. que o teu está branco e o meu não. Eu uso as minhas ferramentas no modo noturno para diminuir a incidência de luz. Ó, o teu apareceu assim, né? Sim. Eu normalmente coloco aqui, ó, Dark Theme. Sempre em modo, eu uso tudo em modo noturno. Como eu passo muito tempo no computador, ele ajuda a reduzir um pouco do impacto da iluminação, né? É só por isso. Eu vim aqui, Então, ó. aqui é... Tá vendo, ó? Só para você saber qual é a única diferença. O teu tá aqui e eu coloco aqui. Só isso. Tá, então é... Style... Não, mas isso não muda em nada. É só para você saber. O teu tá aparecendo branco, o meu tá aparecendo escuro. Tá, aqui tá escrito, use o Google Studio. Try Gemini. Não, você clicou, ó. Olha para mim. Olha aqui. Você clicou aqui, ó. Eu vim aqui só para te mostrar porque que o meu tá escuro e o teu não tá. Mas você não precisa clicar nada não, porque ele é gratuito. Então. Peraí. Aqui, concordo com os termos de... Ah, provavelmente é porque é a primeira vez que você usa. Aceito. Aceita. Isso, desculpa. É outra história. Agora... É porque como você não usou ainda, ele está perguntando se você concorda com os termos. Tá, guia agora Google Studio, tá. Tá, perfeito. Chegou e aqui, aqui né? Onde você colocou visão noturna. Não, só para você saber, ó. Aqui do lado da minha foto, eu clico aqui. Do lado da foto tem... E eu coloquei aqui, ó, visão noturna. Você clicou aqui em configurações? Isso. Tá. Aí nele, visão noturna. Melhor. Porque o impacto na luminosidade menor. Então deixa eu só te mostrar essa ferramenta. Do lado de cá, eu não vou mostrar todas também. Eu vou mostrar uma específica. Mas ele tem várias opções. Eu posso vir aqui no chat, né? E pedir, eu posso eu mesmo escrever um prompt se eu dominar, se eu quiser elegância, mostrar erudição. Eu confesso que eu não domino isso. Ainda eu estou aprendendo. Então eu prefiro vir aqui nesse que gera mídia, aliás, isso mesmo, perdão, gera mídia automática, porque ele já tem meio que um prompt ele tem um prompt pré-programado. Eu vou usar só o de mídia, mas ó, ele gera conversação, tá vendo aqui?
Embaixo, tá, tô vendo. Ele pode gerar uma conversa profunda. Perfeito. Eu posso pedir para ele, eu quero entender um assunto tal, eu gostaria que você colocasse 3 pessoas conversando, um homem de 50 anos, uma mulher de 15 e uma senhora de 75. A senhora é uma pessoa assim, 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 assada e coisa e tal, ela vai fazer perguntas porque na época dela não viveu isso. A menina é nova, ela não consegue entender a época dela, e o homem é o ponto de... Eu posso criar uma história e falar para ele, me gera uma conversa dessa. E ele gera. É claro que dependendo ali no esse é gratuito, ele tem algumas limitações. A versão paga, se você pedir, eu acho que ele vem em casa e faz uma pipoca para você assistir. Nossa. Mas mesmo assim, na versão gratuita, ele já faz coisas incríveis. Eu vou usar o da imagem, tá? Que é mais simples, e porque eu também estou aqui de olho no nosso tempo. E vamos pensar, eu vou pegar aqui no comando elétrico. Lembra a gente perguntou, qual foi a pergunta que a gente fez lá? Preciso utilizar, explicar, eu vou copiar a pergunta de lá e vou trazer para cá, tá? E a gente vai refinar aqui. Preciso explicar a utilização de contadores a jovens com idade entre 15 e 13 anos e quero usar um pequeno toque de humor. Então, o que eu quero aqui? Eu quero uma imagem que ajude a explicar a utilização de contadores. Eu posso falar que é circuitos elétricos? Sim. E que seja compreensível a jovens com idade entre 13 e 15 anos. E aí, ó, aqui eu estou dizendo que eu quero essa imagem. Quero uma imagem quadrada. Eu poderia pedir tamanho do celular, eu posso pedir em vários formatos. Eu vou pedir quadrado. E aí ele vai se rebolar para encontrar uma imagem. Eu não tenho a menor ideia do que são contadores de circuitos elétricos, então você que vai me dizer se isso faz sentido ou não. Faz sentido? Aí ele está falando sobre contador. Ah, me ajuda a mudar essa expressão. Aí é contador. É contador. Contadores. É isso. Contador, Referente a circuitos elétricos. Tá. Ainda bem que eu estou com o especialista. Se houver legenda, quero todas em português. Olha que eu digitei compreensível errado, né? O que não é compreensível. Faz sentido? Sim. Tudo em português. Nossa. Como um contador funciona? Um interruptor mágico para ligar as coisas grandes. Chega a dar um acréscimo de estima. Não chega? Nossa Senhora. Acabei de criar uma imagem para colocar numa apostila ou num slide. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eu só mostrei imagem, porque eu estou olhando aqui também para o tempo. Né? Você tem compromisso, eu também tenho. Isso daí, vou fazer o quê? Eu posso, ó, salvar. Faço um download. Eu vou olhar aqui no detalhe. Só para ver se é isso mesmo. Mas eu posso baixar. Faço um download e levo para onde eu quiser. Simples assim. Eu poderia, se eu quisesse, gerar em outro formato. Tá? Eu coloquei nesse formato aqui porque foi o primeiro que apareceu e eu... Não, mas isso daí tá correto, tá perfeito. Tá, e tá bom, né? Nossa. Vamos supor, ó, eu posso salvar ele aqui para usar depois. Eu não vou usar ele agora. Ah, mas eu teria que fazer o login, não vou fazer não. Mas eu poderia salvar ele e falar, deixa ele aqui guardado que daqui a pouco eu vejo o que eu faço com ele. Eu vou salvar aqui, ó. Vou baixar ele aqui. Vou salvar como... Contador. Isso. Peraí. Contator. Opa. Contator. Pronto. Salvei. Agora a imagem é minha. Prova que não fui eu que fiz. Entendeu? Só mostrei uma imagem. Agora vamos recapitular. Eu estou usando o Notebook LM para acelerar um conhecimento, para preparar um conteúdo. Eu posso preparar um e-book, um livro, posso preparar o que eu quiser. Uma aula. Posso preparar uma sequência de 18, 20 aulas ao longo de um semestre.
Eu posso preparar uma palestra para o final de semana. Às vezes é um livro que eu já li, mas que, poxa, já faz uns 4, 5 anos. Se eu tiver o PDF dele, vou contar um segredo. Eu não preciso nem ter o PDF. Se eu tirar foto de uma página e mandar para cá, ele destrincha o resto. E aí ele me refresca a memória, ele vai me trazer os insights e eu preparo os slides com base nas imagens que ele criou aqui. Eu posso pegar um PDF, copiar o PDF, colocar aqui e falar para ele transformar em imagens? Pode. Pode. Dá um pouco de trabalho para ele fazer tudo de uma vez. Minha sugestão, mas assim, essa ferramenta... por partes. Ele trabalha melhor se eu fizer, por exemplo, slide por slide. Eu vou dar aula de contadores, eu vou fazer slide por slide. O slide que eu vou explicar isso aqui está aqui, o formato. E aí, você viu? No começo ele me deu em inglês. Eu que falei, não, eu quero tudo em português. Ele não só fez como ele traduziu. E aí, agora vamos para a cereja do bolo. Aí eu vou para o Gemini. O Gemini, ele é um chat GPT. Eu vou usar essa mesma tela aqui para eu não... deixa eu voltar aqui para o Google. Google.com. Nós temos aqui... nosso tempo está, infelizmente, acabando. Tudo que é bom dura pouco, né? Eu vou no Gemini, eu tenho duas opções. No meu caso, eu posso vir aqui e vir aqui, ó, Gemini. Ele já está aqui. Eu nem lembro se as outras ferramentas estão aqui também. Eu acho que eu não... o notebook meu já está aqui. E deve ter algumas outras ferramentas que eu nunca uso por aqui. Mas eu posso... Existem duas maneiras de falar. Tem pessoas que falam Gemini. O correto pelo inglês padrão é Gemini, porque vem de gêmeos. Só que quando ele lançou, tentaram emplacar uma ideia, uma questão de marketing, de o último I falar AI por conta de inteligência artificial. Só que não pegou. Então tem uma meia dúzia de besta igual eu, que está falando Gemini de forma errada, porque pegou lá no início, quando tentaram, porque na verdade era Google Bird. Era uma outra ferramenta. Aí quando eles trocaram de Bird para Gemini, tentaram emplacar isso, não pegou porque o I em inglês não tem essa pronúncia, e aí meia dúzia de besta, igual eu, fica falando Gemini, porque eu acostumei lá no início, mas pode falar Gemini. O mais adequado, se a gente for pensar em língua, é Gemini, né? Mas eu criei esse hábito e aí eu fico igual um bobo. E aí, o Gemini, o método padrão que as pessoas utilizam, o ChatGPT, ou o próprio Gemini, ou o próprio Claude, ou outras ferramentas, é entrar aqui e perguntar. Me dá um exemplo de coisa que você perguntaria para o ChatGPT dentro desse contexto que a gente está falando de comando elétrico. Comandos elétricos. Sistema trifásico, como funciona? Trifásico? Uhum. Tá. Essa é uma pergunta básica. Ué, ele não está compartilhando a minha tela? Só um minuto. Ele abriu aqui a tela errada. Espera aí um pouquinho, eu vou abrir de novo. Desculpa. Agora abriu. Vamos lá. Sistema trifásico, como funciona. Lembrando que se a gente faz essa pesquisa no teu computador, aparece diferente, porque esse meu Gemini ele já está cheio de maneiras, né? Ó, pode ver que ele só me deu uma resposta curta. Ó, e aí ele quebrou um parágrafo, deu outra resposta. As minhas respostas aqui todas vão vir com... Porque ele está ensinado a me dar... Se a resposta couber em 160 caracteres, faça. Se não couber, eu não admito mais do que 320. Então, ó, tá vendo que ele já padronizou? Lembra que eu comentei lá no início? Ó, ele já padronizou. Sim. Ele padronizou. Para mim, as respostas todas já vêm assim. Agora, eu vou melhorar essa pergunta. Como explicar sistema trifásico para crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, com 2 parágrafos que tenham, no máximo, 160 caracteres cada um. Poder da síntese. Viu? Vamos imaginar 3 super-heróis de energia que trabalham juntos.
em vez de um super-herói sozinho, a eletricidade trifásica usa 3 super-heróis que entregam energia um de cada vez, sempre um depois do outro. Assim, a energia nunca para de chegar e os equipamentos funcionam melhor. Acabei de explicar para crianças de 1º ao 5º ano. Essa equipe de super-heróis é muito forte e consegue levar energia para lugares grandes, como fábricas e prédios. Eles fazem tudo funcionar da maneira mais rápida e segura, sem precisar de cabos tão grossos e ainda gastam menos energia. Nossa. Mas tem um detalhe. Isso aqui ainda é muito, muito primário. Eu vou contar um segredo também, mas eu estou confiando que você não vai contar para ninguém. Ó, olha daqui como que eu faço meus planejamentos. Planejador de cronograma, metodologias e habilidades. Olha o que eu vou fazer aqui. Planejador de cronograma. Lembra da sua apostila? Eu tenho um robozinho aqui, é um gen. Eu tenho uma persona que eu criei. Deixa eu mostrar o que é uma persona. E essa aqui é a cereja do bolo. Nós temos agora, estamos já caminhando para o final. Olha só. Eu disse aqui que ele trabalha, essa persona aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para o lado. Espera aí. Ó. Ah, cadê meu planejador? Ah, eu tirei o... Espera um pouquinho. Eu tirei o prompt porque eu estou corrigindo. Deixa eu pegar aqui no meu arquivo, só um minuto. Planejador de cronograma de aula. Tá aqui. Eu vou colocar o... É até bom que eu coloco na hora, ao vivo. Esse aqui é o prompt. É porque eu levo para outro lugar para corrigir, porque eu vou lendo linha a linha, mas eu vou ler aqui. Eu criei aqui, ó, ao invés de eu ir, a maior parte das pessoas vai direto aqui na conversa. Eu criei um robozinho, eu vou criar ele do zero. Eu já tenho o texto mesmo, deixa eu voltar aqui para você entender e fazer do zero, porque aí você consegue cancelar. Peraí. Quer mesmo? Quero. Ok, eu tenho salvo isso. Eu vou vir aqui. Vejo alguns genes. Quer mesmo fechar? Quero. Oh, meu Deus. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Espera aí. Vou começar do zero, porque eu acho que eu fiz muitos comandos e isso confunde. Estou abrindo ele do zero. Aqui do lado direito, onde as pessoas normalmente começam a conversa, eu vou vir aqui onde está chamando gen. Deixa eu só ver se ele mostra. Ué, ó, tá vendo aqui, ó, do seu lado, do meu lado esquerdo, gen. Quando eu clico em gen, ó, eu vou clicar aqui em novo gen. E aí, eu já tenho esse texto pronto, né? Eu vou só explicar o que ele é. É um prompt que eu escrevi dizendo o seguinte: atue como um especialista em auxiliar planejamento acadêmico de cronogramas de aula. Inicie a execução desse prompt pedindo ao usuário para adicionar um arquivo, no qual nós vamos nos basear para montar esse cronograma. Deixe o usuário ciente de que você vai utilizar apenas um arquivo. E se ele questionar, sugira utilizar algum sistema online que seja capaz de unificar arquivos separadamente para torná-los um só antes de seguirmos. Com base nesse arquivo fornecido, primeiro você vai informar a quantidade de páginas, vai apresentar um resumo. Eu escrevi esse prompt, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou fazer ele rodar agora para você ver. É um prompt longo, para ter uma ideia. Bom, você vai ver ele atuando agora. Eu coloquei texto, mas era teste. Tudo bem. Deixa eu ver se dá para mudar. Teste, professor Carmo. Agora nós vamos ver que tem café no Bully. Você achou que não tinha café no Bully e agora você vai ver que tem. Cadê? Texto, é esse aqui. Eu vou solicitar aquele arquivo, apostila de comandos elétricos que a gente baixou. Vou colocar assim, ó, segue.
ele ali está com um pequeno delay, mas aqui eu já fiz. Adicionei a apostila e pedi para ele fazer a análise. Ele está processando a apostila, está fazendo a análise, ele está fazendo a leitura. Lembra que lá no Notebook LM ele fez uma leitura e aí ele tem prompts pré-programados que eu posso clicar. Eu quero resumo, eu quero mapa mental, eu quero uma conversa profunda. Aquilo é um prompt pré-programado que já vem da ferramenta. O que eu estou fazendo aqui é que eu criei o meu próprio prompt. Eu criei, é como se do outro lado aqui, aí ele agora vai me fazer perguntas. Tem uma pessoa, é como se eu tivesse mandado o arquivo para alguém. Vamos supor, vamos dar um exemplo. É como se você tivesse mandado o arquivo, eu abri o arquivo e falei, tá bom, esse arquivo tem 100 e tantas páginas, ele fala sobre comandos elétricos, mas o que você quer exatamente? Ele vai fazer perguntas. Aí você fala, olha, eu vou dar aula, vou dar 10 aulas sobre esse assunto. Ah, entendi. Você quer que eu separe em 10 aulas? Preparar 10 aulas sobre esse assunto. Na realidade, ele primeiro vai te fazer perguntas para entender o que você quer. Sim. E com base nessas perguntas, ele vai te dar um cronograma de aula, ele vai te sugerir que você precisa, para você dar esse conteúdo todo em 10 aulas, o ideal é que na primeira aula você fale desse assunto, que vai da página tal até a página tal. Aí a minha sugestão é que você use uma metodologia chamada ABP, que é uma abordagem baseada em projetos. Porque se você fizer por etapa, colocar os teus alunos em dupla, aí você vai trabalhar uma habilidade deles e ele diz qual é a habilidade que você vai trabalhar. E no final ele diz assim, o objetivo dessa aula é que no final o seu aluno seja capaz de aprender isso aqui. Fechou o conteúdo. Entendi. Aí ele vai para a segunda linha e aí o giripoca começa a piar. Ó, então vamos lá, ele subiu, é um gen personalizado, ele está fazendo análise com base em todo aquele texto que eu criei, o prompt que eu criei para ele. E aí, vamos só abrir um parênteses enquanto ele processa, que não é que não tem nada de errado a gente usar o ChatGPT, a inteligência artificial, daquela maneira mais clássica, mais simples, que é o que todo mundo está fazendo. Só que olha o poder dessa ferramenta. Analisei a sua apostila de comandos elétricos, ela tem 167 páginas, o documento trata de comandos elétricos abordados. Para que eu possa criar o seu cronograma, preciso de algumas informações. Em quais datas o cronograma deve começar e terminar? Me fala você, me dá uma ideia. A gente está no dia 5 de agosto. Eu vou colocar dia 5. 5 de agosto? 5 de dezembro. Tá. Ok. Acabei de responder, ele está analisando. Entendido. E quantas aulas serão ministradas por semana e qual a duração de cada uma em minutos? Em minutos? Vou colocar 2 aulas por semana. 2 aulas por semana. 50, 110 minutos. Contendo. No total? Por semana. Total, 110 minutos. Por semana. Que dia da semana? Terça-feira. Toda terça-feira. Porque se eu não responder, ele vai perguntar, que eu programei ele para isso. Entendido. Para finalizar a primeira etapa do cronograma, por favor, me diga em qual cidade você está. Santos. Por que ele pergunta a cidade? Feriados, domingo, sábado. Se alguma das aulas cair no feriado, ele vai ter que já ajustar isso. Eu sei porque foi eu que programei. Então, ó, aqui está a primeira proposta inicial, com base nas informações que você forneceu. Então, dia 5 de agosto começa, vai dia 12, vai dia 19, aula normal, aula normal, aula normal. Não tem feriado. Agora, por favor, haverá algum recesso, semana de provas ou outras atividades importantes dentro desse período? Não, de brincadeira. Tu pegou e deixou essas perguntas já feitas? Sim. É emocionante. É que você achou que é café arábico, não é? Saiu o Trump e não pode taxar. Eu vou colocar aqui que não para a gente poder... Aliás, vou colocar assim. Sim, teremos 2 provas. Uma delas, como são 18 semanas, eu vou colocar aqui na semana 9 e a outra na semana 18. Então, ele já vai descontar dessas 2 semanas, das 18 aulas, ele desconta 2 que é prova, então ele tem que distribuir o conteúdo em 16. E ele tem que equilibrar que metade da apostila vai ter que ser dada num conteúdo. Eu ainda não cheguei a trabalhar no prompt, mas aqui no final ele vai me dar já a prova com as 10 questões. Ele vai me dar o cronograma, ele me dá a prova, ele me dá tudo. É isso mesmo. Aí, ó, ele está dizendo, ó, prova 1 na semana 9, que vai cair no dia 30 do 9, uma terça-feira. E aí a prova 2,
A tabela apresentada está adequada? Podemos seguir com o planejamento para incluir o conteúdo nas aulas? Ou você quer mudar alguma coisa? Não. Sim, está adequada. Isso é mágico, não é? Eu estou aqui, mas estou olhando o horário porque estão me aguardando lá, mas a gente vai ter que concluir isso aqui. Agora começa a magia. O prompt que eu escrevi chega até aqui, mas eu vou continuar. Olha o que ele diz. Na semana letiva número 1, a aula número 1 vai ser... Aqui ele errou, porque o correto é ele colocar terça-feira. 180 minutos, ele errou também. Mas isso é erro do prompt porque eu cheguei até aqui só. Isso aí é erro meu, não é nem da IA. Eu que tenho que escrever melhor. Mas ele está falando aqui, ó, o conteúdo da aula, introdução a comandos elétricos, tipos de alimentação, semicondutores, tá, da página 5 a 10. Objetivo de aprendizagem, compreender os princípios dos comandos elétricos, tal. Metodologia, processo dialético. Qual a habilidade trabalhada? Raciocínio lógico. Tarefa de casa, ele deixou uma tarefa de casa. Ler o material e tentar realizar o exercício prático da apostila. Aí ele vem para a segunda aula, deixa uma tarefa de casa. Aprendizagem baseada em problemas, problematização específica considerando um contexto. Essa é a metodologia que ele vai utilizar. Analisar e aplicar métodos de proteção contra curtos e sobrecargas, ou seja, ele vai criar um problema baseado nisso, proteção elétrica, curto-circuito, sobrecarga, dimensionamento. Provavelmente ele vai sugerir que se crie um problema relacionado ao curto elétrico e aprendizagem baseada em problemas significa que ele vai trabalhar qual a habilidade trabalhada? Resolução de problemas. E já deixou uma tarefa de casa. Ele programou aqui todas as aulas com base nessa apostila. Aqui está toda a apostila coberta. Vamos supor, se eu clicar aqui, ele me dá essa apostila dentro do Google Planilha já. Ó, se eu abrir aqui a planilha, eu vou ter que compartilhar outra tela para você ver como que ele me entrega essa apostila. Ele me entrega a apostila assim. Ou me entrega o planejamento assim. Já no Google Planilhas. Pronto para eu mandar para a escola e dizer, eu estou com as aulas prontas. Só que assim, eu estou percebendo agora que eu estou te entregando, tem algumas falhas, mas eu sei que são falhas minhas de contexto, porque eu não terminei. Eu sei que no final eu não concluí ainda. Ó, tá vendo? Tem uma falha aqui de formatação, tem uma falha de semana letiva, mas é porque a maneira como eu estou escrevendo o código, que eu não concluí ainda, por isso que estava lá no rascunho. E eu estou escrevendo esse comando, esse prompt. Eu estou criando um planejador de aula. Então, imagina um trabalho repetitivo. Vou dar um exemplo. Tem escola que muitas vezes mudou professor. Aí você dá aula na ETEC toda terça, eu na quarta, na quinta. Como que faz para conciliar esses horários? Eu posso criar um comando que diz o seguinte. Vamos supor, eu tenho uma planilha aqui, que eu tenho... Cada vez que entrar um professor, eu vou colocar lá o nome. O Carmo. Quais os dias que você tem disponível? Só tenho terça, tarde e quinta de manhã. Eu vou escrever se eu tenho disponível terça, tarde e quinta de manhã. Mas eu já tenho um histórico de 80 professores que estão na casa. Aí tem uma outra planilha aqui, que são as classes que eu tenho, as turmas que eu tenho. E aqui eu tenho quais são as disciplinas que ele leciona. Aí eu crio um comando específico que todas as vezes que eu incluir um professor, eu subo lá o comando e ele me sugere a grade de horário da escola inteira. Nossa. Em 1 minuto, cada vez que saiu, um professor ficou doente. Muito, a professora engravidou, precisou sair de licença, entrou um outro. O professor sofreu um acidente, ou morreu um pai, morreu uma mãe, aconteceu alguma coisa. Sim. Vai se ausentar por 1 ou 2 semanas. A grade não bate, precisa encontrar alguém. A IA resolve isso para mim. Eu automatizo esse processo e eu sigo a vida, sorrindo, suave como a brisa da primavera. É sobre isso. Nossa. Carmo, eu adoraria passar aqui mais 3 horas contigo. Porque eu te falei, isso é só o começo. E eu não te expliquei nada ainda porque a gente não teve tempo. E eu adoraria, você ver que eu me deliciaria fazendo isso aqui. Só que eu preciso encerrar. Fazer o quê? Mas eu acredito assim, depois a gente revendo esse vídeo e tendo insights e percebendo, eu vou te mandar eu vou concluir primeiro esse prompt e eu vou te mandar. E aí eu vou te ensinar a implantar no teu computador. E aí você vai testando, você vai ter ideias que você vai me falar, com o teu feedback eu vou melhorar o prompt também. Eu tenho outros, eu tenho vários aqui criados, né? Eu tenho um prompt, eu vou mostrar, mas eu não vou executar ele inteiro, porque não dá tempo. É um prompt de plano de negócios.
esse prompt é a coisa mais linda do mundo. Esse eu já posso te mandar, porque ele está pronto. Imagina o seguinte, você quer lançar uma empresa, um produto, você está com uma ideia nova, você não sabe se essa ideia vai render, se vai fazer sentido ou não. Eu vou falar bem baixo para você não contar para ninguém. Na verdade, eu vi esse prompt pronto e aí eu fiz algumas alterações com base em coisas que eu sei, que eu já trabalhei, já pesquisei, enfim. E aí eu acabei alterando esse prompt. Esse prompt originalmente não é meu, mas eu fiz algumas alterações. E ele era originalmente em inglês. Eu trouxe também para o português porque é a língua que eu domino e que eu ficava mais confortável para poder fazer as alterações que eu quero fazer e trazer para a minha realidade. Eu vou vir aqui, ó. Agora sim, eu vou pedir uma nova conversa aqui, que não vai funcionar tão perfeitamente, porque essa IA ela já está bem domesticada em relação a mim. Ó, é um prompt bem extenso, eu só vou copiar e colar. Ele tem vários comandos, inclusive, de linguagem de programação, mas só para você entender. Ele começa dizendo, ó, estou aqui para ajudar você a transformar suas habilidades criativas em um negócio. Aí ele vai digitalizar, ele quer digitalizar uma ideia. Então imagina o seguinte, você vai explicar qual é a sua melhor habilidade. E ele vai começar a te fazer perguntas. E ele faz muitas perguntas, mas muitas perguntas. E conforme você vai respondendo, no final ele vai dizer, olha, posso fazer uma sugestão? Eu acho que você tinha que pegar essa sua habilidade, ir para um podcast, falar com essa e essa pessoa, começar a divulgar isso por esse e esse caminho. Você podia precificar um e-book bem simples nesse valor, você podia criar um curso assim, assim, assado, e você podia começar a se lançar na internet. Dentro de uma perspectiva de tantos meses, você já vai estar... te dá um plano de negócio, sem você sair do seu lugar, ele te aumenta a tua renda. Nossa Senhora. É emocionante. Não fui eu que criei, eu só fiz algumas adaptações, não terminei ainda, mas ele já está rodando num formato minimamente que dá para usar. Isso é inteligência artificial, é extensão do nosso raciocínio, é ampliar a nossa capacidade. Ela não vai nos substituir, mas ela vai acelerar muito o nosso processo cognitivo e vai acelerar muito os nossos resultados se a gente souber usar isso da maneira certa, se a gente souber fazer disso, na verdade, tem muitas pessoas que já estão fazendo. Mas tem muitas pessoas que nem chegaram perto ainda. Hoje a gente teve um overview, a gente só teve assim a gente só pisou o dedão na água. A gente não entrou no mar ainda. E é mágico, né? Sim, você criou o comando, você fez tudo. Para eu poder salvar aquilo ali é só conteúdo bom? Você está na nuvem. Se você fechar e abrir de novo, ele está lá para você. Todos os arquivos que eu criei aqui vão estar lá. Estão Perfeito. na nuvem. Perfeito. A nuvem é assim. E aí, a gente vai encerrar o vídeo, né? Porque eu tenho que encerrar e a gente tem também, eu sei que você também tem outro compromisso. Eu também tenho uma emoção para viver agora. Mas, bom, a gente vai se encontrar ainda, que a gente está sempre se encontrando aí nas salas dos professores. Aí eu vou te mandar alguns comandos que eu já tenho e eu te ajudo. A hora que a gente se encontrar, que é aqueles cafés que a gente toma, você vai abrir o teu computador, eu vou te mostrar e a gente vai ampliando esse conhecimento. Eu acredito que na semana que vem eu vou sentar aqui com uma pessoa para falar de um outro assunto que aparentemente não tem a ver, mas tem tudo a ver. Porque assim, depois eu vou te explicar melhor. A Keirin, que é a empresa que eu criei há mais de 20 anos, a gente trabalha especificamente com dinheiro e tecnologia. O meu assunto preferido é esse, é dinheiro e tecnologia. É isso que eu gosto, é isso que é minha paixão. Então, a minha ideia, desde o início, é ajudar as pessoas realmente a produzirem resultados melhores, a encontrarem maneiras melhores de fazerem aquilo que sabem fazer e gerar mais com menos, né? É uma coisa que é o que me apetece. Então, na semana que vem, provavelmente, eu vou fazer um jogo desse, mas é com uma outra ferramenta de análise de inteligência financeira. Você já leu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre? Não. Pai Rico, Pai Pobre também, mas tem Segredos da Mente Milionária. Já viu? Você já leu esse livro? Já vi, já conheço, mas não li. Para resumir, Segredos da Mente Milionária é um desses livros famosos, né, de educação financeira, que explica muita coisa, mas quando você vai para o campo prático, como que você faz isso? Ninguém sabe. Eu sei. Lá ele explica, por exemplo, uma das coisas que ele explica é que 10% você tem que colocar no potinho da doação, não sei quantos por cento você tem que colocar na liberdade financeira, não sei quantos por cento. Como que você faz isso na prática? Existem aplicativos gratuitos
que você consegue controlar suas finanças no dia a dia, tudo que você faz no dia a dia. Ele sincroniza o teu cartão de crédito, sincroniza a tua conta no banco. Eu uso um aplicativo há 3 anos. Ele tem versão gratuita que atende a maior parte das ferramentas. Eu tenho uma versão paga porque eu já uso outras ferramentas que eu estou testando há mais de 3 anos. Mas a versão gratuita já atende, é igual IA. Com a versão gratuita já dá para fazer muita coisa. E dá para você fazer o que a gente chamaria em contabilidade plano de contas. Dentro do padrão do Segredo da Mente Milionária, do Pai Rico, Pai Pobre, e aí você transforma um conhecimento teórico que até agora era só para te dar inspiração, você transforma em prática, você começa a vivenciar aquilo que esses caras estão ensinando. De graça. Entendi. É mágico. Carmo, eu quero te agradecer imensamente por você ter vindo. O conhecimento que você passou para mim. Não, e eu também, porque, na verdade, eu, no dia a dia lá, quando a gente se encontra, a gente aprende muito, né? Com tudo que você traz também, com tudo que você enriquece. Eu acho que para mim é uma oportunidade gratificante de poder contribuir algum pouquinho também, né? Porque, no fundo, a gente vai aprendendo um com o outro e é assim que a banda toca, né? E tá tudo certo. Sempre. Ninguém é totalmente... domina tudo, né? Uhum. Não existe. Tirando aquele cara que está lá em cima, Uhum. né? Abaixo dele... Quem somos nós para poder dizer que dominamos tudo, né? Verdade, somos todos aprendizes. Uhum. Eu vou encerrar, eu vou agradecer, eu quase não falei, né, com quem está assistindo, porque também foi bem dinâmico, foi bem rápido, a gente teve aí um tempo curtíssimo, porque realmente a semana está bem curta, são muitas coisas para fazer. Eu entendi. Eu entendi agora o que ele falou, entendi. Mas aí depois a gente corta, não tem problema. Eu quero agradecer, né, quem assistiu até aqui. Vou deixar 3 e-books separados sobre o Notebook LM. Vou deixar 3 e-books, um e-book sobre o Google AI Studio e um e-book sobre o Gemini, tá? E aí, esse passo a passo e mais algumas outras coisas eu vou deixar por escrito. E aí você entra lá no link, vê o que te interessa e a gente vai seguindo aí a caminhada, aprendendo cada vez mais e aprendendo muito. E eu acredito que semana que vem eu trago mais coisas ainda. E vamos aprender, né? Vamos aprender. Tá me convidando? Também, por que não? Opa, tô dentro. Obrigado, Conhecimento Carmo. nunca é pouco. Não é? Nossa E a gente vira um Senhora. vício, né? A gente quer todo dia aprender um pouco mais, é interessante. É. Né? E é um vício bom. Uhum. Obrigado. E vamos sair da live porque não tem jeito, tem que correr. Até mais. Sucesso.